O placar da rodada, os destaques do seu time e o futebol regional você acompanha agora. Giro do Esporte. Oferecimento. Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br. Agora é hora do nosso Giro do Esporte, as informações do futebol nacional. Quem traz agora pra gente é o nosso amigo Wilson Barbosa, do Jornal Gazeta 369. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel e ouvintes da Rádio Terra Nativa FM. Vamos para mais um Giro do Esporte, o primeiro da semana. Campeonato Brasileiro, pegou fogo mais uma vez o Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Vamos aos resultados. No sábado nós tivemos a derrota do São Paulo de virada, perdeu para o Vasco da Gama 2, São Paulo 1. Quem faz a análise é o nosso querido São Paulino, Padre Eric Simon. Fala, Padre! Olha, para falar do jogo do São Paulo deste último sábado contra o Vasco, a gente tem que ter muita paciência, porque foi um jogo ridículo, viu? O São Paulo, que estava ganhando de 1-0 no primeiro tempo, gol feito pelo Luciano aos 10 minutos, se acovardou. Ficou retranqueiro, ficou achando que ia conseguir dominar o jogo, fazendo o que fez em campo. Foi uma palhaçada. Acabou perdendo de virada, 2-1, gols do Pumita Rodrigues e do Andrés Gomes, fora a lambança que o São Paulo aprontou em campo, né? O pênalti que o Rafael frangou, foi um frango de pênalti, foi uma coisa assim terrível de se ver, mas tudo isso tem um culpado, chama-se Roger Machado. É hora do São Paulo, da comissão, da diretoria do São Paulo olhar e ver que realmente não dá certo mais, não dá. É a tentativa. Me perde pro Vasco da Gama, que fazia 5 jogos que não ganhava de ninguém, e aí o São Paulo, muito mãe, vai lá e me perde o jogo de 2-1. O que a gente pode dizer? Que a nossa expectativa é que eu estou gravando este comentário logo depois do jogo do São Paulo e Vasco. Nós vamos passá-lo nesta segunda-feira. Eu espero que nesta segunda-feira o Roger Machado já tenha caído, não só ele, mas toda a equipe técnica que está com ele ali, e que as negociações com o Dorival Júnior já estejam aí prosseguindo. Assim é minha esperança, né? Porque do jeito que está o São Paulo, será que consegue os 45 pontos? Veremos. Ei, saudade do Crespo. Obrigado, Padre Eric. E o Corinthians deixou escapar 2 pontos importantes lá no Barradão. Vitória 0, Corinthians 0, diante do Vitória. E quem traz a análise é o nosso corintiano César Martins. Bom dia, Cezinha, direto de Itapecerica da Serra, São Paulo. Bom dia, amigos do Giro do Esporte. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel. Olha, vamos nós falando aqui do final de semana, né? Coringão enfrentando Vitória na Bahia, né? Não é do Bahia, na Bahia, olha lá. Mas enfim, um jogozinho chato de ver, jogo de meio de campo, jogo sem muita criatividade de ambas as partes. Vitória com mais posse de bola, conseguiu arrematar mais a gol, assim, a gol modo de falar, né? Chutou bastante, mas tudo longe, tudo meio sem direção. Uma outra bola que foi no gol, o Hugo Souza partindo bem. E o Hugo Souza que participou foi efeito expressivo, né? A CBF não tá brincando com ninguém, né? Tá botando todo mundo na geladeira. Mas ontem jogou. Enfim, o Corinthians estava sem o Mateuzinho. E quem mais estava fora? Deixa eu ver aqui. O André, né? Expulso, né? Mas, enfim. Faltou um pouco de atividade ontem. Não foi um jogo muito efetivo. O Garro bem até. E o Roberto encaixado na marcação da zaga. Não fez muita coisa. Faltou um pouquinho mais de definição na parte ofensiva, né? Mas acho que como é um jogo fora, o quarto jogo, se não me engano, terceiro? Quarto jogo do nosso amigo Fernando Diniz, né, técnico.
Mas já dá para entender um Corinthians diferente, né? Um Corinthians que vai mais ao ataque, com mais efetividade. Só que ontem não foi muito feliz pela marcação boa que o Vitória fez. Mas um time em evolução e em construção. Vamos pensar nas partes positivas, né? Ele tinha conseguido até então 3 jogos seguidos com o mesmo elenco. Ontem não pôde por questões de cartões, né? Não por questão de DPM, né? De DP, Departamento Médico. DM, né? Mas enfim. O importante agora é tentar manter a estabilidade do time, repetir o elenco da melhor forma possível, porque aí você pega conjunto. Tudo bem se eu falar, tem que segurar a carga, aquela coisa, mas vai te catar, né? O negócio de carga já deu nos Pacovar e não concordo também não. Acho que agora é pensar em botar um time competitivo com entrosamento. Acho que isso é a fórmula que sempre deu certo e o Fernandes não está mudando isso não. Lógico, um ou outro, uma vez ou outra, ok. Faz parte do jogo, mas toda hora que nem fazia o Dorival, não dá, né? Enfim, vamos pensar agora no Barra, terça-feira, Copa do Brasil, e vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Cezinha! Tivemos também Cruzeiro 2, Grêmio 0, finalizando aí a rodada de sábado. No domingo nós tivemos Santos 2, Gabriel, Fluminense 3, o Santos perdeu de virada, com gols de Gabigol e Barreal. E para o Peixe, Jefferson, Rodrigo e John Kennedy para o Flu. O Peixe está na 15ª posição. E quem fala sobre a derrota é o Barbosa, nosso querido Barbosa. Bom dia, Barbosa! Bom dia, Gabriel. Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvinte da Terra Nativa. Uma excelente semana para todos que estão ouvindo o programa dessa maravilhosa emissora que leva a notícia até vocês com muita alegria, com muito prazer e com muita garra e com muita sinceridade. Eu estou usando esse termo porque quero falar um pouquinho aonde eu não sei nem por onde começar. Gabriel, falar do Santos tá difícil. Não tem como falar nada a respeito do nosso time, cara. Tá terrível. Tá demais. O que vamos fazer? Como vamos ter esperança desse time? Não anda, meu pai. Eu hoje, inclusive, falei que o Santos é perito em ressuscitar os mortos. Parece a Rede Globo. Cacilda, deu tudo certinho que eu falei. Que beleza. Restou o Fluminense que vinha aí sem ganhar. Acho que 4 ou 5 partidas por aí. Mais ou menos isso. É incrível. Não dá. É uma vergonha, como diz o Fábio Sormani. É incrível, esse time só decepciona, só não traz alegria para nós, não traz felicidade nenhuma. O meu abraço para você, para o Gabriel, para todos os ouvintes da Nativa. E um excelente programa para vocês. Não tenho muito o que dizer do Santos, não. É isso mesmo, vamos que vamos. Ou a gente troca de time para torcer ou vamos continuar sofrendo, lutando para não cair. Essa é a realidade. Um excelente programa, uma excelente semana para vocês, com Deus no coração e vamos que vamos. Um abraço, paizão! O Palmeiras segue firme na liderança, venceu o Atlético Paranaense em casa por 1-0. Com 1 a menos, o Verdão venceu, hein? E segue líder do Brasileirão com 29 pontos. E quem fala sobre a vitória é o nosso querido Daniel Cima, palmeirense de coração. Fala, Daniel! Fala, pessoal do Giro do Esporte, quem fala é o Daniel, aquele palmeirense que sempre está aqui com vocês, e vamos falar do jogo de ontem, de Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, um jogo que o Palmeiras controlou no primeiro tempo absolutamente,
um jogo que estava tranquilo, estava fácil, não é soberba, o Palmeiras estava controlando totalmente as ações do jogo, desde o primeiro minuto, atacando quando queria, defendendo bem, era um jogo para se ganhar facilmente. Eu creio que no segundo tempo a gente faria 2-3-0 de uma maneira suave, mas queríamos emoção. E veio o Murilo aos 2 minutos do segundo tempo tomar o segundo cartão amarelo e a gente ficar praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. E aí muda bastante a dinâmica. Apesar que o Palmeiras ficou com o domínio da partida, mesmo com 10 jogadores, durante um bom período, até mais ou menos uns 25, 28 minutos do segundo tempo. Mas depois a gente começou a cansar, aí recuamos bastante, e aí foi só ataque do Atlético Paranaense contra a defesa do Palmeiras. Uma hora ou outra o Palmeiras saía para o ataque, mas era muito difícil. Com um jogador a menos, o lance era ficar na defesa mesmo. E foi assim, levamos até o final. Teve um pênalti que o juiz marcou e o VAR corretamente anulou. Chamou o árbitro para anular, porque quem segura o jogador do Palmeiras é o jogador do Atlético Paranaense, que agarrou, né, colocou o braço no meio dele, segurou para cair junto. Foi uma boa simulação, tanto que o árbitro caiu, mas ainda bem que o VAR estava ativo. Isso é muito importante porque era um pênalti que podia dar um empate para o Atlético Paranaense e não seria, não é questão de justiça no placar, mas pelo pênalti não ter sido de fato ter acontecido, seria um placar injusto. Então o Palmeiras segue na liderança, o Flamengo ganhou também, o Fluminense ganhou de virada do Santos, o São Paulo perdeu, então, e o Bahia também perdeu para o Flamengo. Então, Palmeiras, Fluminense e Flamengo estão despontando agora. Creio que vai ficar de novo esse campeonato entre Palmeiras e Flamengo, e o Fluminense agora correndo por fora. O ano passado foi o Cruzeiro, o ano retrasado foi o Botafogo, e sempre tem um time que vai correndo por fora e vai tentando beliscar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas, por enquanto, os 2 times mais organizados do Brasil e os que estão na boca de todo mundo seguem disputando na tabela. E o nosso Corinthians não podia deixar de falar, só para dar uma pitadinha. Que bom, hein? Zona de rebaixamento? É assim que eu gosto. Um numa ponta da tabela e o outro na outra ponta. É isso, meus amigos do Giro do Esporte. Fica aqui meu abraço e o desejo de uma ótima semana a todos. Flamengo venceu o Bahia, Flamengo 2, Bahia 0, com gols de Arrascaeta e Lucas Paquetá. Alô, Luiz Souza, alô, Neuza, alô, todos os flamenguistas aqui. O Flamengo segue aí não tão na cola, né, mas segue em segundo lugar atrás do Verdão. Demais resultados: Internacional 1, Mirassol 2, Bragantino 4, Remo 2. E amanhã a gente vai trazer aí informações do Campeonato do Ingá e também da rodada do final de semana aqui no ginásio Morcegão. Gabriel, essas são as informações para o Giro do Esporte desta segunda-feira. Wilson Barbosa para a Rádio Terra Nativa FM. Abraço, Wilson, obrigado pelas informações. Um abraço para todos os nossos comentaristas também. Hoje o pessoal tá afiado, né? Tá falando bastante, um cutucando o outro, né? Mas é assim que é bom. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Luiz Souza, lá da Belo Vale, tá sintonizado, o radinho tá ligado lá na Belo Vale. Um abraço, meu amigo. E hoje tem showzinho lá na Belo Vale, né? Hoje é véspera de feriado na Belo Vale Espetaria. Hoje tem Lado B, falar pra você, viu? Eu amo essa banda que vai estar hoje lá na Belo Vale Espetaria. Então fica o convite para você, aproveita e faz sua reserva, porque lá lota rapidinho, viu? 98878-2002, manda mensagem pro pessoal para você fazer a sua reserva. Hoje então tem banda Lado B lá na Belo Vale. Um abraço pro meu amigo Luiz, pra Eliana, pro Hugo, para todo mundo lá da Espetaria Belo Vale. Gente, esse foi o nosso Giro do Esporte de hoje. Você ouviu Giro do Esporte. Oferecimento Jornal Gazeta 369, a Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br.